Havia uma casa antiga, erguida em meio às colinas de uma pequena cidade esquecida pelo tempo. Quem passava por ali sentia um certo desconforto, como se aquelas paredes guardassem segredos pesados demais. Para muitos, era apenas mais uma construção envelhecida, que resistia ao vento, à chuva e ao abandono. Mas, para a família Duarte, aquela casa era muito mais do que madeira e tijolos. Ela era o coração de um segredo enterrado havia mais de 3 décadas. Tudo começou em uma noite chuvosa de 1995. A cidade dormia em silêncio, envolta por uma escuridão pesada, quando um grito cortou o ar. Foi rápido, abafado, mas intenso o suficiente para acordar vizinhos e provocar calafrios em quem escutava. No dia seguinte, como se nada tivesse acontecido, a família Duarte surgiu com sua habitual postura. Sorridente, acolhedora, cumprimentando vizinhos e mantendo as aparências. Mas havia algo diferente nos olhos deles. Uma sombra, um peso invisível, como se carregassem uma verdade que jamais poderia ser revelada. Naquela época, a filha mais nova, Helena, tinha apenas 12 anos. E foi ela quem, sem querer, testemunhou parte daquela noite. Acordou com o barulho da tempestade, mas o que realmente a fez levantar da cama foi o som de passos apressados no corredor. Curiosa, caminhou até a porta entreaberta e, com os olhos arregalados, viu a mãe e o pai arrastando um grande baú de madeira até o porão. O olhar severo do pai, ao perceber que a filha estava ali, foi o suficiente para que ela recuasse, voltasse para a cama e fingisse dormir. Durante anos, ninguém falou sobre aquele baú. Era como se não existisse. O porão permanecia trancado e qualquer pergunta a respeito era recebida com olhares duros, silêncios sufocantes ou respostas evasivas. Helena cresceu carregando a dúvida dentro de si, mas também um medo silencioso que a impedia de questionar. Em cada aniversário, em cada Natal, em cada reunião de família, o segredo permanecia enterrado, tão presente quanto invisível. 30 anos se passaram. Helena já era adulta, mãe de 2 filhos, quando precisou retornar à casa antiga para cuidar da mãe doente. O lugar parecia ainda mais carregado. A pintura descascada, as janelas emperradas, o cheiro de madeira úmida. Mas o que mais chamava sua atenção era a sensação de que aquelas paredes continuavam observando. O porão seguia fechado. Mas, no fundo, Helena sabia. O momento da verdade estava se aproximando. Foi numa madrugada silenciosa que tudo mudou. A mãe, tomada por febre alta, começou a delirar. Entre frases soltas e respirações pesadas, Helena escutou as palavras que congelaram seu sangue. Eles nunca podem saber. Está lá embaixo, o baú. Aquela foi a faísca que faltava. No dia seguinte, Helena procurou pela chave do porão. Revistou gavetas, armários, objetos antigos, até que, atrás de um retrato de família empoeirado, encontrou uma chave pequena, enferrujada. Seu coração disparou. As mãos tremiam quando encaixou a chave na fechadura. O som metálico ecoou pela casa, como se despertasse fantasmas adormecidos. Desceu os degraus de madeira, cada um rangendo sob seu peso. O ar era pesado, impregnado de mofo. E lá estava o baú. O mesmo, intacto, coberto por poeira e teias de aranha. A respiração acelerada de Helena preenchia o silêncio. Com esforço, abriu a tampa. Dentro, encontrou pilhas de documentos antigos, fotografias amareladas e um diário de capa preta. Mas o que a fez recuar em choque foi algo embrulhado em um pano gasto. Ao abrir, revelou um colar de ouro manchado de sangue. O diário, escrito pelo pai, revelava uma história que Helena jamais poderia imaginar. Naquela noite de 1995, em plena tempestade, um homem havia batido à porta da família pedindo ajuda. Estava ferido, desesperado e dizia carregar informações capazes de derrubar pessoas poderosas da região. Em um ato de compaixão, o pai permitiu que ele entrasse. Mas aquela decisão mudou o destino da família para sempre. Horas depois, homens armados invadiram a casa. Houve luta, desespero. No meio do caos, o homem misterioso foi morto diante da família. O corpo foi levado pelos assassinos, mas seus pertences permaneceram: documentos, provas e aquele colar manchado de sangue.
Tomado pelo medo, o pai decidiu esconder tudo no baú e fez um pacto de silêncio com a esposa. Por 30 anos, aquele segredo ficou enterrado. Os documentos apontavam para políticos influentes, empresários corruptos, crimes encobertos. Revelar aquilo significava mexer em um vespeiro mortal. Mas também era a única chance de expor uma rede criminosa que nunca havia sido desmantelada. Helena leu cada página com lágrimas nos olhos. Agora entendia o olhar pesado de seus pais, as noites de silêncio, o medo constante. Mas também compreendeu algo maior. Não poderia carregar sozinha aquele fardo. Foi então que encontrou, entre os papéis, uma carta deixada pelo pai, escrita anos antes de sua morte. Se alguém encontrar estas palavras, saiba, não guardamos esse segredo por covardia, mas por medo. Tínhamos filhos para proteger. Tínhamos uma vida inteira em jogo, mas a verdade não nos pertence. A verdade é do mundo. Se você está lendo isso, talvez tenha chegado a hora de libertá-la. O coração de Helena se apertou. Ali estava a resposta que buscava. Dias depois, reuniu coragem e entregou os documentos às autoridades. O impacto foi imediato. Investigações foram abertas, nomes intocáveis foram expostos. Escândalos de corrupção e crimes enterrados vieram à tona. A cidade nunca mais seria a mesma. Mas junto com as revelações vieram também ameaças. Helena sabia que havia mexido com algo muito maior do que poderia controlar. E, em meio àquele turbilhão, começou a fazer conexões inquietantes. Entre os documentos, havia menções a práticas sombrias, pactos de silêncio, crimes envolvendo inocentes. Um padrão cruel de violência escondido atrás de poder e influência. Foi impossível não lembrar de um dos casos mais chocantes da história do Brasil. O caso Evandro. Em 1992, na cidade de Guaratuba, no Paraná, o menino Evandro Ramos Caetano, de apenas 6 anos, desapareceu ao voltar da escola. Dias depois, seu corpo foi encontrado em estado brutal, sem partes do couro cabeludo e sem órgãos. O caso chocou o país. 7 pessoas foram presas, acusadas de envolvimento em um suposto ritual macabro. Mas, com o tempo, a investigação se revelou ainda mais perturbadora. Confissões obtidas sob tortura, provas questionáveis, injustiças gritantes. O caso se arrastou por décadas, deixando uma ferida aberta na sociedade brasileira. Assim como no segredo da família Duarte, o caso Evandro mostrava como o silêncio, o medo e o poder podiam manipular vidas inteiras. Famílias destruídas, crianças vítimas de algo maior do que elas. Segredos guardados em porões, tanto reais quanto simbólicos. Helena, ao conectar sua história pessoal com a tragédia de Guaratuba, compreendeu algo profundo. A verdade pode ser sufocada por anos, por décadas, mas sempre encontra uma brecha para emergir. Não importa o quão poderosos sejam aqueles que tentam escondê-la. Na antiga casa da família Duarte, o peso finalmente havia sido revelado. O baú já não era mais prisão de segredos, mas testemunha de coragem. Assim como no caso Evandro, onde jornalistas, investigadores independentes e familiares incansáveis lutaram contra o tempo e contra o silêncio, Helena decidiu que não deixaria mais nada oculto. A verdade, por mais dura que seja, precisa ser dita, porque segredos guardados demais se tornam feridas abertas que nunca cicatrizam. A casa ainda permanece de pé, testemunha silenciosa de tudo o que aconteceu. Mas agora, pela primeira vez, seus corredores parecem respirar aliviados. O mistério que a família Duarte guardou por tanto tempo finalmente foi revelado. E com ele, a certeza de que nenhum segredo resiste para sempre ao peso do tempo.